Pai do Senhor, que gostoso estar novamente com você, meu irmão, minha irmã, meu jovem. Você é precioso para mim, para nós, como igreja do Senhor Jesus. Sou tão grato a Deus por essa oportunidade tão preciosa de estarmos nesse dia junto novamente. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, nos alegrarmos nele. E sou muito grato a Deus e a você por estar conosco mais uma vez por esta live. Que o Senhor possa falar ao teu coração, possa te edificar nesses dias tão difíceis que estamos passando sobre a face da terra. Eu quero ler o texto que vai ser base da nossa exposição, para que o teu coração, a tua vida possa ser edificado através desta palavra, que tem por tema esperança na hora das dificuldades. Esperança na hora das dificuldades. Está lá em Lucas, o texto base, Lucas capítulo 8, versículos 40, 42, depois de 49 a 56. Texto muito conhecido nosso, sempre trabalhamos ele, na dimensão que o Espírito Santo, Deus tem nos dado por trabalhá-lo, e nesta hora, nesse dia, queremos trabalhar de uma forma um pouco diferenciada de tantas outras vezes. O versículo 40 começa dizendo assim: então, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estavam à morte. Enquanto, pois, ele ia apertando a multidão ao seu lado. Versículo 49 agora em diante. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo-lhe: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu: não temas, crê somente e será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele, porém, disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe pela mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou-lhe que desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele mandou-lhe que a ninguém contasse o que havia sucedido. Queridos, que texto precioso, poderoso da palavra de Deus, que vem trazer direções específicas para mim e para você, num tempo tão difícil, não é, que nós estamos vivendo, não é? E hoje nós temos visto que a situação do mundo, a situação da nossa nação, o Brasil, tem sido um tempo de muita aflição. Sabemos que muitas coisas vão mudar desta crise, desta pandemia em diante. Nós temos convicção de que nunca mais o mundo, o Brasil, será o mesmo depois que passarmos por esta crise tão difícil que passamos. Sabe, queridos, há um certo medo, um certo pavor, por parte de toda a população do globo, por tantas coisas que ouvimos e tanto tem vindo sobre as nossas vidas. É uma situação, não é, bastante difícil e que, humanamente falando, nós não temos ainda solução. Com Jairo, queridos, era algo bastante semelhante. Conforme nós vimos no texto que acabamos de ler, era a sua filha única que estava à beira da morte. E ele, Jairo, estava muito preocupado, temeroso, nervoso, não é? Pela possibilidade dele estar vindo a perder a filha que tanto amava. Então Jairo
entrou em desespero com a enfermidade dessa menina, porque a sua situação era de urgência. Jairo superou algo que, para a pessoa de Jairo, era muito difícil nos seus dias pela posição que ele ocupava. Ele era um líder famoso da sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que constantemente Jesus passava e parava por ali um tempo. E os líderes da sinagoga, conforme nós sabemos, eles não via Jesus como o Filho de Deus, como o Messias prometido, e ele como líder, então, da sinagoga. Tinha dificuldades de aceitar as colocações, os ensinamentos, o ministério e aquilo que o Senhor Jesus estava fazendo nos seus dias. Então Jairo vence a sua posição e prostra-se aos pés do Senhor Jesus, não é? E prostrando-se ao chão, ele clama ao Senhor que pode todas as coisas. E esta palavra, querido, prostrar-se ao chão, prostrar-se aos pés de alguém, significa reverenciar, significa ter convicção de que aquela pessoa pode fazer alguma coisa em seu favor. E ele, deixando de lado a sua posição de líder da sinagoga, ele deixando de lado aquilo que ele sustentava pelos regimes judaicos, e agora ele vem para a presença daquele que pode trazer para a sua casa, para a sua família, para a sua filha, uma vida de saúde, uma vida saudável. E eu quero perguntar para você, antes de nós adentrarmos nesta palavra, a quem você tem recorrido em seus dias de aflição? Onde você tem procurado recurso nesses dias? Sabe, nós temos visto e amizade, temos com famílias, pessoas que não têm um temor de Deus, que não reconhecem a pessoa do Senhor Jesus, que tem princípios completamente diferentes do que a palavra de Deus menciona. E nesses dias estão aí passando por dificuldade e não se submete aos princípios deixados pela Bíblia Sagrada e pelo Senhor dos céus e da terra. Mas Jesus, Ele, mesmo nas nossas horas de aflição, de dificuldade, mesmo sendo eu e você pessoas que não o reconheçam como Senhor, soberano de todas as coisas, Ele se importa com cada um de nós. Se nós realmente o buscarmos de todo o coração e desejar ser atendido por Ele, Ele está pronto para nos atender. E assim foi com a situação de Jairo, não é? Olha o que diz o versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa de Jairo, o líder da sinagoga, dizendo: não importune mais o mestre, a tua filha está morta. Olha que coisa tremenda. Ele ali, diante daquele que podia todas as coisas, recebe alguém da sua casa e traz uma notícia como esta. E sabe, queridos, quantas vezes tem sido assim nas nossas vidas? Enfermidade das pessoas que nós amamos, da nossa família, pessoas que estão conosco no ministério, pessoas que nós amamos tanto, amigos, e recebemos notícia que no primeiro momento nós não podemos fazer nada em favor da pessoa. E o desespero, né, tem tomado conta, tudo desaba ao nosso redor. Queridos, nesta hora que Deus entra em ação, é nesta hora que Ele vem em nosso socorro, se nós abrirmos nossos corações e confiar de todo o nosso ser, que Ele é que tem a resposta certa,
é Ele que tem a direção certa para aquele momento. Então, na atual situação da nossa amada nação brasileira, e não só do Brasil, como do mundo, nós já citamos aqui, nós vemos o Senhor dizer para nós algo muito palpável e muito seguro, num texto como esse, mas eu quero grifar outra palavra muito poderosa para nós, como principalmente igreja do Senhor Jesus, que eu creio que você seja ao estar me ouvindo. Está registrado em Jeremias 32, 27. Olha o que o Senhor deixou para mim listado aí nesta palavra, para que nesse tempo de pandemia, de tanta dificuldade, possamos estar firmado naquilo que Ele é e pode em nosso favor. Olha só o que Ele deixou aí. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Olha só, amados. Há alguma coisa difícil por demais para o nosso Deus? Não, não existe. Não é? Diante desta palavra, que tem nossos dias sido tão aflito, que está tão difícil de você ir para os noticiários, principalmente da nossa nação, que tem desagradado os nossos corações, que tem trazido preocupação para nós, não é? Por causa aí do Covid-19, que tem feito tanto estrago no mundo, sabe? E não há nada impossível para o nosso Deus, porque o que nós temos aí com o Covid-19 é algo que foi criado pelo homem, não é? E o Senhor diz para nós nesse texto: eu sou o Deus de toda a humanidade, de todos os seres humanos da face da terra. Ele é Senhor, Ele tem o controle sobre todas as coisas. O que é o Covid-19 para esse Deus que não tem nada impossível para Ele? Então esta palavra, queridos, tem o propósito de trazer segurança, de trazer paz, de trazer discernimento, não é? De trazer segurança sobre todas as coisas para a sua filha, para a sua vida, porque o Senhor é tremendo sobre nós e tem o melhor preparado para cada dia que nós aqui viermos a passar. Então veja só, Jesus, Ele recompensa a fé de Jairo, por causa da atitude do coração desse homem. Ele não se incomodou com a sua posição social, ele não se incomodou com a sua posição eclesiástica, ele simplesmente se prostrou aos pés do Senhor Jesus, sabendo que Ele é Senhor da sinagoga. E aí, veja só no versículo 50, que está escrito: Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu, dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Olha só, amados, o que nós precisamos de fazer? Nada. Nós não temos que sair aí brigando, esbravejando, sabe, criando ira, revolta, ódio nos nossos corações. Não. O Senhor disse para Jairo e para todos quantos estavam ali presentes: crê tão somente. E é isso que nós precisamos fazer, queridos, crer numa palavra como essa, que nada é impossível para o nosso Deus, tudo é possível a esse Deus que nos ama tanto, e quer que eu e você possamos experimentar o melhor dele. Olha o versículo 52 que nós lemos, diz assim: e todos choravam e planteavam, e Jesus lhe disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Olha que autoridade, queridos, olha que condição que estava o nosso mestre, e ele está dizendo para você e para mim: não se desespere, não se preocupe, porque tudo isso vai passar, hora mais hora, dias menos dias, vai passar, e eu e você vamos passar com vitória, por todas as lutas que porventura têm se levantado contra a minha e contra a sua vida. É somente nós estarmos confiantes no Senhor. Amados, é tempo de estarmos firmados nas promessas de Deus.
É tempo de descansarmos no Senhor. Sabe, quanto mais nós estivermos valorizando as tribulações, quanto mais nós estivermos olhando para as aflições, para as lutas, para os problemas, mais angustiado, não é? Mais dificuldade vai estar vindo sobre nós, mais atribulado vai estar o teu coração. É tempo de nós estarmos confiantes no Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, diz a palavra do Senhor. Mas olha o que ele diz para mim e para você no Salmo 121. Levanto os meus olhos para os céus, de onde há de vir o meu socorro? E o salmista diz assim, que deve ser a nossa posição: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, como isso é precioso. Se nós pararmos e começarmos a analisar a situação, se nós pararmos e começarmos a ver as lutas, a dificuldade que tem se levantado nesses dias contra nossas vidas, queridos, nós vamos estar vivendo trancafiados, nós vamos estar vivendo desesperados, angustiados, sabe, sem nenhuma convicção daquilo que Deus pode fazer. E Ele está dizendo para mim e para você: há porventura coisas difíceis para que eu não possa fazer? Nós já dissemos isso e eu volto a repetir. O Covid-19 foi produzido por homens. E tudo que o homem produz está muito além, muito, sabe, abaixo daquilo que o nosso Deus é e pode fazer. Ele pode simplesmente olhar para a face da terra, ele pode simplesmente olhar para o Brasil e aniquilar aonde quer que esteja, alojado em qualquer corpo que esteja. Ele pode simplesmente olhar e aniquilar toda essa pandemia, essa contaminação que está aí agredindo tantas pessoas. Mas é tempo, queridos, de nós estarmos olhando para o Senhor, olhando para Deus, porque a nossa vitória, o nosso socorro vem dele, conforme diz o texto que nós acabamos de ler. Não é de nenhum homem. Sabe, se você estiver esperando que o teu socorro vem do governo da direita, você está tremendamente enganado, meu irmão. Se você estiver esperando que o teu socorro vem do governo da esquerda, você está tremendamente enganado. Por esse texto que nós acabamos de ler, eu afirmo ao teu coração que o teu socorro vem do Senhor Deus, que criou os céus e a terra, porque não há nada que Ele não possa fazer. Muito pelo contrário. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, ele diz assim: maldito o homem que confia no homem. Nós temos que orar, queridos, sim, pelas nossas autoridades. Nós temos que apresentá-los diante de Deus, para que eles possam ter um coração quieto diante de Deus, para que eles possam buscar orientação de Deus no que fazer, de como governar, qual é a melhor maneira, o que Deus espera de cada um deles. Mas o versículo 7 diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança está em Deus. Olha aí, amados, ouvindo isso, esse texto agora, não é? Que bendito é o homem que confia no Senhor. Eu e você precisamos de orar muito para as nossas autoridades, para que eles tenham os seus corações voltados para esse princípio de palavra, para eles estarem confiando no Senhor, o Deus que criou todas as coisas. Ele tem o domínio nas mãos, tudo tem a hora certa, determinada por Ele. Então, é nos pés dEle, queridos, é diante dEle, não é? É dEle que vem tudo aquilo que nós já passamos, que veio aquilo que nós já passamos, que tem vindo aquilo que nós estamos passando, e aquilo que nós ainda vamos passar, é do Senhor. Por isso nós precisamos estar constantemente diante dEle, clamando, orando, direcionando.
determinando que a presença de Deus seja sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Deus tem um plano maravilhoso para a nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade. Mas para isso, queridos, nós precisamos estar confiando nele. A nossa esperança tem que estar nele. Por isso, nós somos desafiados a estar buscando o Senhor de todo o coração e colocando diante dele essas pessoas que precisam de ser direcionado por ele. Nada pode frustrar os planos de Deus. Não fique com medo das más notícias. Porque lá em Marcos 16, versículo 17, está certo que está numa outra conotação, numa outra direção, mas o sentido é o mesmo, não é? Que diz assim, que os sinais vão seguir aqueles que creem. Então, se eu e você estamos crendo no Senhor, se nós estamos confiando no Senhor, se a nossa esperança está colocada nas mãos do Senhor, queridos, os sinais vão nos seguir, por causa da nossa fé, da nossa convicção, dos valores que têm estado nos nossos corações. Por isso, amados, nós não podemos, em hipótese alguma, não é? Tirar do foco do nosso entendimento o princípio de quem é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Porque com Cristo conosco tudo vai muito bem. E não precisamos ficar com receios dos noticiários. Porque pode estar vindo uma notícia ruim para o teu bairro, para a tua rua, para a tua casa. Pode você receber palavras de maldição, de destruição, de derrota, de algo que possivelmente sejam vindo contra você. Mas lá na tua casa, lá na tua vida, se o Senhor for Senhor da tua vida pessoal, Ele vai trazer uma outra situação, uma outra realidade para você e para a tua família. Então, queridos, Ele é o Deus de misericórdia. Ele é um Deus que tem o melhor preparado, não é? Para a nossa vida. Por isso, a calamidade, a miséria, não é? A morte, não é o fim. Para mim e para você que tememos ao Senhor, que amamos o Senhor Jesus, porque a morte não tem a última palavra. Olha que coisa profunda, que sentimento profundo, que colocação profunda. Ainda que esteja pandemia, ainda que a dificuldade chegue na tua casa, ainda que a luta chegue na tua casa, ainda que familiares teus estejam enfermos com essa enfermidade que está aí, a morte não tem a última palavra, mas sim o nosso Senhor Jesus. É dele a última palavra, queridos. Olha o versículo 54 que nós lemos em 55. Mas ele, tomando pela mão, e disse: menina, levanta-se, levanta-te. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Que coisa preciosa, amados. Ainda que estejamos contaminados pelo Covid, ainda que possamos porventura estar aí rumo à morte física, se o Senhor direcionar como direciona a vida de Jairo, na família de Jairo, a bênção da vida sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, queridos, nada e ninguém tem maior autoridade, maior poder do que aquele que venceu a morte. Nós vimos isso com muita graça, com muito temor, no domingo passado, domingo de Páscoa. Ele ressurgiu dos mortos, e porque ele ressurgiu, eu também vou ressurgir, você também vai ressurgir. Então, por que ficarmos aí com temor, preocupados? Nós temos que simplesmente descansar nos braços do nosso Senhor, todos os dias. Eu todas as noites, antes de dormir, passamos por lutas, por preocupações, choramos por você, oramos por você, e quando sabemos de familiares da igreja, irmãos nossos que estão doentes, nós tomamos tempo na presença de Deus, orando e clamando pela sua saúde, pela tua vida.
E muitas vezes esses sentimentos que vêm para o nosso coração por causa de você, nós ficamos atribulados. Mas quando chega na hora de nós descansarmos, antes de colocar a nossa cabeça no travesseiro, Senhor, eu quero descansar nos teus braços. Tive um dia e coloco aquilo que foi o meu dia diante dele, oro e deito no meu leito, coloco a cabeça no meu travesseiro e descanso nos braços do meu Deus. Porque Ele é um Deus de toda paz, de toda direção para os meus passos. Por isso, queridos, Ele transforma a tristeza em alegria, a guerra em paz. Só basta nós confiarmos nele de todo o coração. Olha o versículo 56. E seus pais ficaram maravilhados pela ressurreição da sua filha, da filha de Jairo, do texto que nós estamos colocando aqui, queridos. Não pode mudar a sorte da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? Com certeza. Com certeza nós podemos ser o país da face da terra que vai ter menos morte com essa pandemia, se eu e você, se nós como brasileiros confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Se isso não fosse possível, essa palavra não estava aqui para nós meditarmos nela hoje. Percebe, queridos, como Deus espera uma atitude nossa, como Ele espera a nossa confiança nele, assim como esse homem que era lá um líder da sinagoga, ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele administrava a sinagoga, mas chegou no momento que ele não tinha mais o que fazer, ele sabia que o mestre ia chegar ali conforme diz o texto, ele foi para os pés do Senhor Jesus. Amados, esse é o lugar meu, esse é o teu lugar, nos pés do Senhor Jesus. E esta enfermidade, essa pandemia que está aí, não tem lugar na presença do nosso Senhor. É simples assim, conforme eu estou te dizendo, não é? Então, para nós concluirmos aqui, mais uma vez eu quero grifar isso, esse vírus foi criado pelo homem, com a permissão de Deus, eu creio, e Ele está aí, para ouvir as nossas orações, as inquietações nossas, diante dEle. Foi assim lá no Egito, houve 10 pragas no Egito, direcionada pelo Senhor, não é? E de nenhuma delas o povo hebreu morreu, mas o povo do Egito foi praticamente, não é, massacrado. Os primogênitos morreram por causa dessas 10 pragas. Não foram uma, mas foram 10. Então, queridos, Jesus, foi a única esperança de Jairo. Ele era o líder da sinagoga. Ele tinha autoridade nas mãos dele. Mas diante da morte que estava pairando na sua casa, ele não pode fazer nada. Assim como eu e você, pelas nossas forças, assim como os nossos médicos, nossos governantes, assim como aquilo que está no domínio da nação esses dias, nada pode fazer, mas o Senhor pode. Então quero nesse momento, queridos, trazer paz ao teu coração, apresente Deus sobre a tua vida, não é? E que Deus possa te direcionar por esta palavra, e você possa ser edificado de uma forma poderosa. Leia esse texto, medite nele, e peça ao Espírito Santo falar melhor a você, nesse momento de crise, de dificuldade que nós estamos vivendo. Quero te agradecer, de todo o meu coração, por você estar conosco, mais uma vez nesse dia, por essa live, que o Espírito Santo possa ser falado no teu coração. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pelas nossas vidas. Em nome de Jesus. Quero orar por você que pede as nossas orações e orar para que a sua esperança esteja firmada somente no Senhor Jesus. Confie nele de todo o coração, assim como diz o Salmo 121. E grandes coisas virá sobre você. Não é? Em nome de Jesus. E toda crise, ela se desfaz pelo poder da oração daquele que crê nas mãos de Deus. Deixa eu orar por você, pelas suas necessidades, por aquilo que você tem buscado e pedido a nós,
a Deus. E nós queremos aqui, como boca de Deus, te abençoar na dimensão dessa palavra. Pai, no nome de Jesus, eu coloco cada um desses preciosos irmãos que estão conosco, ó Deus, por essa live. Ó Senhor, eu não sei o que eles estão passando, tendo em vista, ó Deus, que algum desses irmãos faz dias que nós não o vemos. E que saudade, ó Deus, de cada um deles, ó Deus, e cada dia que passa longe deles, nós sentimos mais o desejo de orar, de interceder, de colocá-los, ó Deus, diante do Senhor, para que o Senhor guarde, ó Deus, e fortaleça a fé de cada um destes nesses dias que estamos separados fisicamente, mas não espiritualmente falando. Porque, ó Deus, nós temos clamado, temos orado por eles, e pedimos que a Tua mão seja poderosa sobre a vida de cada um, seja visitando, ó Deus, nas suas casas, segundo as suas necessidades. Ó Deus, tudo aquilo que apresentaram diante de nós nesse dia, nós queremos orar, pedir a Tua manifestação de poder. E assim como o Senhor foi, ó Deus, na vida de Jairo, o Senhor esteja, ó Deus, na vida de cada um de nós, nesse dia tão precioso, do qual nós dependemos do Senhor. Abençoa-nos, guarda-nos, direcione pelo poder que é no nome de Jesus. Queridos, eu te abençoo. Eu declaro que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo seja sobre a tua vida, hoje e pelo resto dos seus dias, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por esse tempo tão precioso juntos na presença do nosso Deus. Deus te abençoe e tenha um dia cheio da graça, da virtude do nosso Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.